Hello, buenas tardes, buenas noches, bom dia. Vamos dar continuidade. No vídeo passado eu não consegui concluir os 3 capítulos. Acabei apertando no stop sem querer. Aí não dá pra dar continuidade porque eu gravo direto aqui no YouTube, né? Aí deixei pra hoje mesmo. Então, vamos dar continuidade a partir do ponto que a gente parou ontem, né? No vídeo anterior ali, vídeo 4. Foi... Deixa eu ver aqui. A gente tava falando da parte enquanto o terapeuta ofereceu uma reação reparadora, né? Isso ainda no tópico sobre trabalho com a transferência. Então, vamos continuar, né? A gente chegou a fazer a leitura de um subtítulo aqui que fala ofereça uma reação reparadora, mas não concluímos ele, então eu vou recomeçar por ele, tá? Acho que fica mais organizadinho, dá pra gente poder resgatar ali o que estava sendo dito e poder conectar aí com o que tá vindo, né? Vamos lá? Bom, página 195, nosso livro Técnicas em Gestalt Terapia, ou em Gestalt, de Phil Joyce e Charlotte Sills, Aconselhamento e Psicoterapia. É discutível afirmar que é no relacionamento necessitado que se encontram alguns dos elementos mais importantes da cura. Você se permite ser usado como o outro tolerante, interessado, receptivo, que estava faltando nos primeiros anos de vida do cliente. Queremos enfatizar, no entanto, que sua função não é tentar ser o pai ou a mãe que ele não teve. É sim fornecer uma qualidade de presença receptiva para a experiência do aqui e agora dele, inclusive a de se lamentar pelo pai ou mãe que ele não teve e nunca pode ter. Espelhar o tom do sentimento do cliente em uma ou duas palavras permite que ele sinta sua inclusão e compreensão. Por exemplo, sim, realmente entendo essa tristeza, ou até simplesmente é triste, com uma empatia verdadeira. Isso por sua vez, o ajuda a escutar a si mesmo e a ter empatia com sua própria dor. Comentários longos ou muito cognitivos simplesmente não o alcançariam. Não o alcançarão, no caso. Inevitavelmente, você às vezes não vai acertar na visão de seu cliente, claro. Nesses momentos em que o cliente se sente desapontado ou não compreendido, é provável que ele sinta um nível profundo de raiva ou de tristeza, que pode ser desconcertante tanto para ele próprio quanto para o terapeuta. Pode ser útil simplesmente escutar, gentilmente, investigar a experiência dele e ajudá-lo a mencioná-la com sua ajuda. Quando seus sentimentos tiverem se tranquilizado, pode ser apropriado fazer algumas conexões com os primeiros relacionamentos. No entanto, lembre-se de que nessa transferência, o cliente normalmente está repetindo necessidades muito antigas, não verbais e pré-cognitivas. Enquanto o cliente está nesse estágio da terapia, qualquer questionamento pode ser experienciado como uma rejeição não empática ou como uma exigência para que ele seja diferente. Mantenha suas intervenções breves e simples. Essa é uma boa dica, né? Fica alerta aos sinais de que esse tipo de relacionamento está dando lugar a um relacionamento repetitivo. Isso é uma progressão perfeitamente normal e esperada, e até desejável. Permanecer infinitamente em uma forma de contato reparador seria evitar a superação de outras dinâmicas menos positivas, e também promover um tipo de visão do mundo em que as experiências do cliente são supremas e nenhum envolvimento ou conexão real ocorre. Transforme a identificação projetiva. Parte da oferta de uma reação reparadora envolve se permitir estar em sintonia com a dor negada, por trás das ânsias da transferência necessitada. É o território daquilo que é chamado de identificação projetiva. Ele traz alguns autores aqui, né, que falam sobre a identificação projetiva.
o Ogden, de 82, Stemler, de 93, Jacobs, 2002, Philipson, 2012, onde eles trazem um debate gestáltico sobre o significado deste conceito. Aqui o terapeuta começa a sentir emoções fortes, bastante primitivas, que nas teorias psicanalíticas são compreendidas como um tipo de transferência e atribuídas ao fato de a experiência reprimida do cliente ser colocada de alguma maneira no terapeuta. No entanto, na Gestalt pensamos sobre esse fenômeno de uma maneira muito diferente. Não acreditamos que o cliente possa colocar coisas no terapeuta. Vemos isso como uma forma de ressonância empática profunda, pela qual o terapeuta, por se conhecer e estar em contato consigo mesmo, não se sintoniza com os sentimentos. Não só se sintoniza com os sentimentos próximos à experiência do cliente, mas também com suas emoções mais profundas, inexploradas ou até negadas. O processo começa quando os sentimentos que emergem ameaçam ser devastadores e ingovernáveis, e por isso são inconscientemente renegados e negados, ou o cliente se dessensibiliza deles. O terapeuta, no entanto, está em sintonia com eles e indiretamente ele vivencia os aspectos renegados. Philipson, 2012, os descreve como uma consequência natural de uma percepção inconsciente dos sinais, também inconscientes, corporais e faciais do cliente, que denotam a situação inacabada. Um sinal de que você pode ter captado um sentimento rejeitado de seu cliente é quando você fica consciente de sentir algo estranho. Pode ser uma emoção, uma sensação, uma imagem inesperada, um movimento corporal e assim por diante. Terapeutas relatam ter se sentido subitamente apavorados, ou enjoados, ou tontos, ou mortos de fome, ou imersos em ondas de fúria. Primeiro, simplesmente contenha a emoção e permaneça com ela. O papel do terapeuta é aceitar, manter e assumir a responsabilidade por esses sentimentos, a fim de fazer aquilo que o cliente não podia fazer. Continue trabalhando com o cliente normalmente na medida do possível, sabendo que sua função é complexa. Frequentemente o sentimento parecerá inaceitável, exatamente não o tipo de sentimento que um terapeuta deve supostamente sentir. O cliente evocou o sentimento, mas ele ainda é a experiência do terapeuta. Ele pode ou não decidir mencioná-lo ao cliente, mas, de qualquer forma, ele precisa sobrevivê-lo sem retaliação, colapso ou vergonha em benefício do relacionamento. Ele precisa refletir sobre o sentimento, explorá-lo e assimilá-lo. À medida que o sentimento é aceito e integrado, ele pode ser reconhecido pelo cliente, que então pode ele próprio voltar a assumir a responsabilidade por ele. O processo de assumir responsabilidade e integrar pode ser transformador tanto para o terapeuta quanto para o cliente. Opa. Tá difícil hoje, tá frio. Outra dificuldade possível é que o cliente, sintonizando-se com o sentimento que está sendo mantido pelo terapeuta, possa atacá-lo como ele próprio foi, em um determinado momento atacado por causa desse sentimento, né? Você pode se descobrir recebendo uma enxurrada de críticas. É importante que, uma vez que demonstre que você mesmo não acha que o sentimento é inaceitável e pode sobreviver tanto à experiência de senti-lo, quanto ao ataque do cliente. Com alguns clientes é possível que você nunca vivencie esse tipo de transferência. Se o fizer, sugerimos que esses são os momentos para fazer bom uso de sua supervisão e de sua terapia pessoal, porque esses são os momentos em que é fácil ficar desorientado e perder seu caminho relacional. Conclusão. A fim de explicar essas formas de transferência, as separamos como se fossem experiências distintas. Na realidade, é claro, todas as áreas transferenciais existem em conjunto, embora às vezes uma delas e outras vezes outra tornem-se figurais em um determinado momento. Transferência erótica. Quando o cliente se aproxima pelo terapeuta, é
quase um fenômeno de transferência, ou pelo menos está baseado na intimidade altamente especializada do relacionamento de aconselhamento. Normalmente, isso é mais problemático quando a transferência é erótica ou sexual. A maioria das culturas tem fortes tabus sobre falar abertamente sobre sexualidade, e isso é frequentemente associado com vergonha, insegurança ou abuso. Junto com a energia extremamente carregada que a sexualidade carrega, ela é um campo minado potencial para o conselheiro despreparado, principalmente porque a natureza relacional do encontro significa que você também pode estar vivenciando uma energia erótica. No entanto, recomendamos que você descubra uma maneira de criar uma atmosfera de abertura sobre atração e sexualidade. As revelações e perguntas do cliente nessa área precisam merecer o mesmo respeito, afirmação e interesse do que qualquer outro tema. Nesses momentos, se você pressentir que pode haver confusão na mente do cliente sobre um contato sexual real, é possível que você necessite afirmar os limites do relacionamento, associando-os com o código ético ao qual você subscreve. Isso poderia ser algo como: quero lhe falar sobre os limites do nosso relacionamento. O código ético a que subscrevo diz que não me é permitido ter um relacionamento com você fora de nossas sessões. Isso significa que nunca nos encontraremos como amigos ou teremos qualquer outro relacionamento além do relacionamento terapêutico. Isso é uma forma de proteger o trabalho e a natureza e objetivo de nosso relacionamento terapêutico. Tendo esclarecido isso, você deve ser capaz de explorar todos e tudo que surgir nessa área, embora as seguintes advertências precisem ser lembradas. A pesquisa mostra que um relacionamento sexual entre cliente e terapeuta é quase sempre traumatizante e abusivo a longo prazo, mesmo que o relacionamento comece após o término do aconselhamento. Às vezes, o terapeuta pode se sentir constrangido ou desconfortável por uma discussão sobre o amor ou sentimentos sexuais do cliente com relação a ele. É útil lembrar que se o terapeuta reagir com ansiedade ou retraimento, ele se arrisca a dar a impressão de desaprovação ou evocar vergonha. Se o cliente lhe perguntar se você o acha atraente, você precisa primeiramente decidir se vai responder a pergunta ou se vai explorá-la. Como a minha opinião é importante para você? Se você decidir que uma resposta direta é apropriada, encontre uma afirmação que seja adequada. Acho que você é um homem ou mulher muito atraente. Perceba a nuance diferente de significado se você disser em vez disso, acho você atraente. Eu ou tenho atração por você, com certeza. Afirmações provocadoras e que potencialmente podem ameaçar os limites. Descobrimos que é útil imaginar o que um bom pai ou mãe diria para seu filho ou filha adolescente se ele ou ela lhe fizesse essa pergunta. A sexualidade é muitas vezes uma necessidade por afeto, amor ou afirmação representada erroneamente. Se, quando criança, o cliente o cliente teve de ser sedutor a fim de obter a atenção de um pai ou mãe, que ele faça o mesmo. É possível que ele faça o mesmo com você. Há uma diferença crucial entre a sexualidade adulta e a sexualidade de uma criança. Muitos de nossos clientes entram em contato com questões antigas e podem, como uma criança, estar descobrindo sua sexualidade ou fazendo experiências com ela, e com o efeito que ela tem em outros. Eles precisarão de uma reação parental com limites nesse momento. Uma reação que é carinhosa e tolerante, mas que estabelece limites daquilo que é apropriado. Clientes com uma história de abuso sexual podem tentar ultrapassar os limites como uma atuação inconsciente de suas próprias experiências como vítimas de abuso. Podem pedir para serem tocados ou abraçados ou estar muito interessados em saber se são atraentes para você. Mantenha-se alerta para sua própria sexualidade ou poder de sedução, especialmente como ela pode estar fora de sua awareness. Tenha cuidado também para não ser desviado de seu curso ao sentir-se elogiado pela admiração do cliente. Os sentimentos de contratransferência erótica do conselheiro são normais e precisam ser discutidos na supervisão ou terapia. Podem ser uma fonte preciosa de entendimento
embora lhe recomendemos que não os revelem ao cliente. É difícil perceber qualquer valor terapêutico nisso. Poderia implicar uma forte exigência por parte do conselheiro e isso pode intimidar o cliente. Ou poderia repetir uma dinâmica transferencial. Aqui uma citação. Na prática de sua arte, o terapeuta deve tratar aqueles pacientes que fazem declarações amorosas com ternura e compreensão. É importante perceber que o amor que é demonstrado pelo paciente para com o terapeuta é tão genuíno, embora possa não ser tão realista, quanto o amor que ocorre fora da situação terapêutica. Storr, 1979, página 78. Sugestão. Pense por alguns minutos sobre seus próprios padrões com relação à sexualidade. Isso era um assunto abordado em sua família? Que mensagens você recebia sobre sua própria sexualidade ou seu gênero? Quão importante é para você que as pessoas o considerem atraente? Que apoio você necessitaria para ser capaz de discutir esses assuntos com clientes à medida que eles forem surgindo? Boa. Conclusão. A transferência é um componente inevitável de relacionamentos e, como tal, ela invariavelmente passa a ser a parte da maioria dos relacionamentos de aconselhamento, seja ela reconhecida ou não. É a maneira como o cliente organiza seu campo relacional e é, portanto, uma fonte valiosa de informação para o conselheiro. Ao contrário dos psicanalistas, não estamos interessados em trabalhar com a transformação da interpretação histórica. Estamos interessados no passado, que ainda está ativo no presente, e sua interação no relacionamento com o conselheiro aqui e agora. Terminamos com 2 regras básicas. A primeira é conhecer seu próprio perfil e vulnerabilidade transferenciais. Familiarize-se com suas próprias expectativas relacionais de tal forma que você possa predizê-las e levá-las em conta. E a segunda é refletir regularmente sobre que gestalt fixa relacional de transferência e contra-transferência pode estar surgindo entre você e o cliente e confiar que isso vai ser importante para a jornada de vocês dois. Aqui tem as leituras recomendadas e chegamos ao final do capítulo 12. Continuando ainda na parte 1, vamos para o capítulo 13, processo incorporado, página 202. Um cafezinho antes de começar o nosso próximo capítulo. Já pegou o teu? Bom? Tchim, tchim. Citação. Começando com o processo incorporado, capítulo 13, página 202. O terapeuta deve, a cada hora, estimular um campo incorporado forte e suficiente para ajudar o cliente a manter sua vida corporal e sua experiência intrínsecas à sua experiência que está em andamento. Kepner, 2003, página 10. A maneira como o corpo de um cliente se movimenta e se expressa é a manifestação do mundo interno não falado de uma pessoa. Pela maneira como ele está ativo ou fica imóvel, pela maneira como ele tenta se comunicar ou se retrai, o cliente está fisicamente atuando seus sentimentos, necessidades, ajustes criativos e crenças. Essa valiosa veia de comunicação pode ser perdida ou negligenciada, a menos que o terapeuta esteja ativamente sensível ao processo de seu próprio corpo e mantenha-se alerta para as mensagens silenciosas do corpo do cliente. É também característica da Gestalt como uma terapia incorporada em que uma experiência sentida de seu corpo ou de sua vivacidade é o ponto de partida para todo o trabalho terapêutico e uma forma de lembrar continuamente ao cliente para incluir sua experiência somática em sua autoconsciência. Em muitos casos de clientes que buscam a terapia por ansiedade, depressão, abuso, vícios e transtornos alimentares, as sensações corporais do cliente ou a falta delas são as únicas dicas disponíveis para aquilo que está oculto ou é evitado. Elas são portais potenciais para a dinâmica subjacente do problema e a tarefa do terapeuta é
ajudar o cliente a fazer com que as mensagens de seu corpo sejam inteligíveis. Kepner, 1987, página 69. Para muitos clientes, as sensações corporais são também a evidência de questões de desenvolvimento. Às vezes, a única evidência de uma história de trauma, e para alguns, é a maneira que eles podem comunicar aquilo que não pode ser expresso em palavras. A reação corporal do terapeuta pode também ter uma ressonância na falada, o conhecimento empático e os meios de uma compreensão mais profunda do mundo do cliente. Realmente, os neurônios espelho em uma parte do cérebro, identificados por Rizzolatti, de 96, efetivamente nos dão uma impressão fisiológica das experiências do outro. É bastante provável que sejam as bases neurológicas para a reação empática. Eles nos permitem ter uma sensação sentida do outro. Suas próprias reações corporais podem lhe dar uma informação valiosa sobre o que está ocorrendo com o cliente somática e emocionalmente, sem que ele esteja consciente disso. É também um lugar em que pode perceber o fluxo e refluxo do relacionamento incorporado. Por esse motivo, o terapeuta da Gestalt precisa prestar atenção às reações de seu corpo, voltando frequentemente à consciência corporal e contribuindo com sua presença incorporada para o campo relacional. No decorrer deste livro, demos muitos exemplos de como vir para o seu corpo e sugerimos que encontre um que você possa usar regularmente quando trabalha com os clientes. Sugestão: reserve algum tempo para vir para a awareness do seu corpo. Veja o que você percebe sobre o quão tenso ou relaxado você está e onde. Verifique sua postura, tire uma foto rápida de tudo isso. Que mensagem seu corpo está lhe dando agora? Agora estenda os 2 braços à sua frente, como se você estivesse segurando uma bola de plástico muito grande. Mantenha essa postura por 1 minuto. Veja como seus sentimentos reagem. Agora modifique sua postura, mantenha os braços cruzados contra o peito e abaixe a cabeça. Mantenha isso também por 1 minuto e veja como sua sensação de si mesmo muda. Para um gestaltista, a saúde e o funcionamento holístico de todos os aspectos interconectados da emoção, cognição... Ai, meus olhos ficaram travados. Pode ser que você já tenha identificado isso, mas eu tenho uma musculatura desse lado do rosto que às vezes ela fica mais travadinha. É porque eu já tive paralisia de Bell nesse lado do rosto 2 vezes. E aí, às vezes, tem uns repuxos, assim, sabe, do nervo. Eu fiquei, acho que 8 meses com um lado do rosto parado, assim, sabe? Foi muito tempo, né? Eu tinha 14 aninhos. E aí, fiquei com um pouquinho de sequela. Então, às vezes, dá uns repuxos. Às vezes, eu vou fazer uma cara que vai ficar o olho menor que o outro. Mas... só estou informando aí, vai que alguém já percebeu e tá querendo saber por que é assim, né? Ninguém é perfeito, né, gente? Tá tudo bem. Aprendi a aceitar. Antigamente tinha vergonha. Tá bom, vamos continuar. Tá. Para um gestaltista, a saúde é o funcionamento holístico de todos os aspectos interconectados da emoção, cognição e corpo. Para muitos clientes, um passo vital é aumentar a awareness daquilo que foi evitado ou empurrado para longe da visão, para reconectar-se com a energia, a vitalidade e a inteligência do processo corporal. A restauração desses processos naturais pode ser um fator muito importante na cura e no restabelecimento do funcionamento da pessoa inteira. Em muitas culturas, a mensagem parece ser desconectar-se, ignorar, dessensibilizar, culpar e até punir o corpo. Toda cultura também tem seus próprios significados com respeito ao toque, ao gesto, à expressividade corporal, aos limites do corpo e à comunicação não verbal. Portanto,
é essencial para o terapeuta estar aberto para aprender e ser sensível ao mundo cultural único do processo corporal de cada cliente, trabalhando a partir de uma posição incorporada. Antes de examinarmos o trabalho com o processo corporal, gostaríamos de apresentar algumas ideias gerais. Primeiro, mantenha uma perspectiva holística, todos os aspectos da pessoa estão conectados. Não simplesmente observe ou perceba um movimento corporal em um vácuo, já que isso pode ser constrangedor, especialmente para clientes novos. É melhor dizer, enquanto você falava sobre sua raiva de seu chefe, suas mãos estavam muito ativas. Você notou isso? Você acha que elas estão expressando alguma coisa? Segundo, lembre-se de que quando o processo corporal se torna mais figural, então a emoção também pode se tornar mais proeminente, especialmente a vergonha. Verdade. O campo relacional. Acabou de acontecer, né? Ai. Tá. O campo relacional. Encontrando uma posição inicial incorporada. A primeira tarefa. A primeira tarefa em tudo que se segue é encontrar uma conexão com seu próprio self, incorporado como terapeuta. Vários exercícios, tais como os descritos acima, podem ajudá-lo a se sensibilizar para a sua consciência corporal. Perceber como você está sentado, como está mantendo o seu corpo, sua respiração e os diferentes padrões de tensão que estão presentes. Você então pode ter uma sensação total de estar em seu corpo presente e disponível. Segunda tarefa. A segunda tarefa é sensibilizar para o processo físico do cliente e estar aberto para o que está ocorrendo somaticamente no relacionamento. Comece a examinar o movimento, a tensão e a atividade do corpo dele. Procure saber o que está ou não está acontecendo. A respiração dele é superficial ou profunda? Ele está sentado em uma postura específica? Você tem a sensação de contenção ou de expressão? Há algum movimento ou atividade repetitiva acontecendo? À medida que você faz isso, algumas características ou figura pode se tornar figural para você. Terceira tarefa. A terceira tarefa é estar consciente de sua própria reação corporal ao cliente. Há sempre um intercâmbio incorporado entre o terapeuta e o cliente, na maior parte das vezes não percebido. Suas experiências corporais podem ser dicas vitais para a experiência de seu cliente. Por exemplo, você se descobre ficando tenso, agitado ou com pouca energia? Você tem aquele aperto na garganta e borboletas no estômago? Quarta tarefa. A quarta tarefa é encontrar uma maneira de compreender sua experiência ressonante. Clemens, de 2012, 42, página 42, descreve um processo de 4 estágios de incorporação: harmonização, ressonância e articulação. Incorporação, harmonização, ressonância e articulação, pelo qual um terapeuta pode captar ecos da experiência do cliente, ter empatia com seu impacto e depois permitir que o pensamento, as imagens ou associações o tragam para a simbolização em palavras. Você pode então ou decidir uma direção terapêutica ou revelar sua própria reação somática e acompanhar o que surgir. Exemplo, sinto um peso no peito quando escuto o que você diz. Pode ser útil também fazer um gesto ou tocar seu próprio corpo enquanto você faz isso. Exemplo, colocando a mão no peito quando fala. Esses tipos de intervenções incorporadas, co-criadas, também são descritos em maiores detalhes por Appel Hopper, 2012. Sugestões terapêuticas para aguçar a experiência corporal. Aumentando a awareness corporal. Convide o cliente a aumentar a consciência de seu corpo. Onde é que ele sente tensão? Como é que ele sente que está mantendo o seu corpo? Clientes muitas vezes precisam ser instruídos sobre como estar curiosos sobre sua experiência corporal naquele momento. Eles acham que precisam interpretá-la, encontrar o significado e passar para o entendimento.
Dê exemplo de um processo mais fenomenológico, oferecendo sugestões que encorajam uma curiosidade com plena atenção. Então, você percebe um sentimento em seu peito? É um sentimento sólido ou um sentimento fluido? Ele tem cor? Que tipo de sensação é? Latejante, como alfinetadas, suave, firme? Ela é quente ou fria? Que forma ela tem? E quando você presta atenção, o que é que acontece a seguir? No momento em que o cliente percebe que a maneira que seu corpo tem para saber é, na maior parte das vezes, não cognitivo, ele será mais capaz de relaxar e começar a confiar nele e a respeitá-lo como uma fonte de experiência que pode ser aprofundada e aceita antes de tentar mudar ou rotulá-la. Top! Mudando a linguagem do isso para a linguagem do eu. A fim de aumentar a consciência e desenvolver o relacionamento de um cliente com seu corpo, você pode sugerir que o cliente troque a linguagem que ele usa com relação a seu corpo, que não assume a responsabilidade por ele, por uma linguagem em que essa responsabilidade é assumida. Por exemplo, substituir está doendo por eu estou com dor. Meu pescoço está tenso por estou tenso no pescoço. Ou estou tensionando meu pescoço. Concentrando-se na respiração. Peirce, 89, 51, páginas 128 e 129, descreve a ansiedade como excitação suprimida e privada de oxigênio. Respirar é essencial para todas as experiências e modificar a maneira como você respira irá afetar sua experiência do processo corporal e as emoções. Simples atenção à respiração pode ser algo transformador para o cliente. A respiração também é uma parte essencial do autoapoio. Quando as pessoas estão com medo ou assustadas, sua respiração normalmente fica mais fácil, mais rápida e superficial. É possível que muitas vezes você tenha observado a respiração de um cliente mudar quando ele começa a lhe falar sobre uma situação ou emoção específicas. Nesses momentos, pode ficar claro que sua respiração não está apoiando sua experiência. Trazer a atenção do cliente para a mudança no ritmo da respiração pode às vezes estabelecer uma respiração saudável e que lhe dê apoio. Em outros momentos, é possível que você precise sugerir que ele voluntariamente respire de uma maneira mais regular e padronizada. Exercícios de enraizamento. Descobrimos que formas de meditação ou exercícios de conscientização que se concentram no eu aqui e agora são particularmente úteis. Uma versão simplificada disso é estar consciente de seus pés no chão. Trabalhando com o movimento, ajustando a postura corporal. A mera mudança de uma posição corporal ou uma simples atenção ao processo corporal, por exemplo, sentir a sensação em nossos braços e pernas, pode modificar profundamente nossas atitudes ou sentimentos sobre nós mesmos no mundo. É possível encorajar o cliente a perceber como seus pensamentos e sentimentos mudam quando você lhe pede que tente, por exemplo, sentar-se ereto com a cabeça reta e não ficar jogado na cadeira, ou que fique de pé para ter uma atitude assertiva e assim por diante. Tornando o trabalho mais animado. Tendo primeiramente se assegurado de que o cliente tem um bom apoio, você pode usar o trabalho das duas cadeiras, movimentos expressivos, gritar, cantar e muitos outros experimentos para facilitar o relaxamento da tensão corporal restrita ou guardada e liberar a energia ou a emoção. Isso pode ser uma última peça vital da expressão somática ou integração de um evento, fornecendo tanto terminação quanto significado. No entanto, só um episódio catártico pode produzir uma sensação temporária de bem-estar devido à libertação de opiatos naturais, o que pode dar lugar a uma sensação potencialmente ilusória da resolução. Se a expressão catártica foi simplesmente um replay de alguma dor passada, o efeito do trabalho será reforçar aquela gestalt fixa, apesar das boas sensações temporárias. A catarse só é terapêutica se a libertação de sentimentos bloqueados levar a uma nova assimilação.
talvez em virtude da presença de um conselheiro que pode receber plenamente aquilo, ou ter empatia com ele, ou porque a experiência está simbolizada ou compreendida de uma maneira nova. Lembre-se de que algumas pessoas altamente inteligentes e cultas são ignorantes quando se trata do funcionamento de seu corpo. Pode ser enormemente útil e tranquilizador para o cliente receber uma informação direta sobre os sintomas do estresse físico, as reações de ansiedade e pânico, as reações do estresse pós-traumático, técnicas de relaxamento e assim por diante. Você pode também sugerir atividades entre sessões, tais como massagem, artes marciais, yoga, caminhadas e natação. Decodificando a sabedoria do corpo. Com frequência, mais efetivo que a libertação catártica é o tipo de exploração lenta e cuidadosa da experiência corporal, que é descrita muito detalhadamente na psicoterapia sensório-motora, Ogden, 2006, e que se baseia na perspectiva Gestalt, mas a expande. Ela envolve encontrar o gesto interrompido que está trancado nas tensões do corpo. Esse impulso preso é normalmente um gesto que foi retrofletido como parte de um ajuste criativo às condições culturais ou situacionais do campo. Poderia ser um gesto de carinho, por exemplo, o desejo de estender a mão e tocar um amigo, uma demonstração de afeto que era motivo de zombaria no clima gélido do colégio interno. Poderia ser a contração sutil que acompanha o medo, a humilhação ou a vergonha. Tornar-se consciente desse gesto interrompido e encorajar uma exploração com a atenção plena de sua sensação no corpo pode soltar e liberar a energia mantida internamente. Isso pode também ajudar o cliente a compreender o que não estava expressado, mas que pressionava por um término. Talvez com mais frequência, no entanto, o gesto interrompido seja parte de um sistema de ação defensiva, retrofletida, que foi bloqueada à época de um trauma. Em momentos de estresse crescente, o impulso natural do corpo pode ser pedir ajuda, estabelecer um limite, afastar aquilo, fugir, tornar-se assertivo verbal ou fisicamente. Se, no passado, uma única vez ou em situações repetidas, fomos forçados a retrofletir, por exemplo, o desejo de lutar ou de fugir, aquele impulso pode permanecer no corpo como uma situação inacabada. Quando você convida seu cliente a investigar seu processo corporal, encoraje-o a perceber quaisquer micromovimentos involuntários que ocorram. Você também observará o corpo dele e o seu e pode dizer: você percebe que sua mão está fazendo agora? Ou perceba uma tensão em seus ombros. Você está percebendo alguma coisa semelhante? Tendo identificado um movimento, em vez de continuar diretamente para completá-lo, peça ao cliente que simplesmente observe o movimento e veja o que é que o corpo quer que aconteça a seguir. Ou que o repita intencional e conscientemente. Preste atenção na energia que está conectada com o micromovimento e perceba que associações, imagens, emoções, memórias emergem. Você pode sugerir: imagine completar o gesto e perceba que sensação isso lhe dá. Ou permita que seu corpo sinta o poder daquele movimento. Se é um movimento para empurrar alguma coisa, você pode lhe oferecer uma almofada para que ele a empurre. Mas, uma vez mais, o cliente deve fazer esse movimento lentamente e com atenção plena, realmente permitindo que a awareness do significado acompanhe as sensações do corpo. Se o cliente não está consciente de um movimento, pode ser útil mostrar-lhe como foi o movimento para que ele possa ver o impacto relacional dele. Digamos, um erguer de ombros, uma boca caída, uma mão erguida ou virar para o outro lado. Então, como antes, peça-lhe que faça o movimento uma vez mais intencionalmente, percebendo o que vem à consciência. À medida que o experimento se desdobra, copie seus movimentos e gestos, tanto para aumentar a awareness como para encorajá-lo. Se o cliente tem um maneirismo habitual, pode ser particularmente interessante explorar como isso é parte
de uma modificação ou contato co-criada. Se, depois de investigar o movimento sutil, o cliente sentir energia corporal, mas nenhuma figura emergente, o terapeuta pode seguir sua intuição ou o conhecimento de seu próprio corpo e sugerir um experimento para fazer um gesto ou movimento, por exemplo, para longe ou na direção de alguma coisa, esticando ou contraindo. Correr no mesmo lugar ou até na imaginação ao mesmo tempo em que batemos com os pés no chão alternativamente. Pode gerar um sentimento de poder e de agência em um cliente que estava imobilizado pelo medo. Virar a cabeça e o corpo para o lado pode completar a experiência de repulsa e aversão e assim por diante. Com todas essas sugestões, a ênfase está sempre em experimentar a partir de um lugar de indiferença criativa, permitindo que o corpo expresse aquilo que ele precisa expressar, que pode não ser de forma alguma aquilo que você espera. Você, é claro, terá seus palpites, suas intuições, ideias e sugestões que podem levar o cliente a direções diferentes, mas não há nenhuma maneira melhor ou correta de se movimentar, expressar ou completar o processo físico. Cada cliente é único e terá um grau de expressão, contato e resolução único. Sugestão: Kelly, 1998, oferece este exercício para uso com clientes para encorajar a integração de experiência. Ele inclui 4 áreas diferentes de foco de atenção. O exercício pode começar em qualquer um dos focos. Foco 1. Aumentando a consciência das sensações corporais. Preste atenção no seu próprio corpo e perceba de quais sensações físicas você está consciente neste momento. Por exemplo, sinto borboletas em meu estômago, minha mandíbula está tensa, minhas pernas estão inquietas e etc. Permita tempo suficiente para o cliente desenvolva uma consciência total com relação àquela sensação antes de continuar. Foco 2. Reconhecendo gestos. Permanecer com aquilo que se tornou figural no corpo, perceba como a sensação muda e se desenvolve. Perceba quaisquer movimentos ou gestos mínimos que o corpo queira fazer. Amplie o mesmo movimento ligeiramente e perceba que sensação isso lhe dá. Foco 3. Identificando a emoção. Fique com aquela sensação e veja que sentimento, emoção, parece pertencer a ela. Leve tanto tempo quanto for necessário, por exemplo, tristeza, medo, raiva, ressentimento, alegria, etc. Permita que o cliente fique com a emoção e seu relacionamento com a sensação, já que eles são expressões uma da outra antes de continuar. Foco 4. Identificando pensamentos ou imagens. Enquanto você permanece com sua sensação e sentimento, perceba que pensamento, imagem ou lembrança vem à sua mente, que pode ser compatível com eles. Por exemplo, eu costumava me sentir assim quando ouvia meus pais discutindo. Isso me lembra da vez em que tive de ficar em pé diante de um grupo de pessoas e fazer um discurso, e etc. Comece com aquilo que é figura para o cliente. Por exemplo, um cliente pode estar trazendo uma lembrança ou pensamento, e nesse caso você pode lhes pedir que se volte para focos 1, 2 ou 3. Por exemplo, quando você me fala sobre sua experiência de estar deprimido, observe de que sensações você está consciente em seu corpo neste exato momento. Se o cliente relatar uma emoção primeiramente, uma vez mais se desloque para o foco na sensação corporal. Por exemplo, como é que você sabe que se sente triste? Que sensações você está vivenciando em seu corpo? Quando você se concentra em seu corpo, verifique se triste é a palavra mais precisa para a sua experiência neste exato momento ou se você gostaria de refiná-la. Essa é uma maneira útil de trabalhar para encorajar a integração de aspectos ignorados do self. Uma maneira diferente de experimentar foi desenvolvida por Frank, 2003-2012, em um processo que ele chama de trabalho corporal de desenvolvimento.
uma maneira de compreender o legado de bloqueios psicofísicos anteriores à medida que eles surgem no relacionamento do aqui e agora com o terapeuta. O terapeuta presta atenção aos padrões não verbais de movimentos e reação para revelar e resolver as necessidades de desenvolvimento inacabadas que eles representam. Sugerimos que você leia o trabalho dela para entender melhor como trabalhar dessa maneira. Questões de toque. Citação. Se acreditamos que o corpo é a própria pessoa, self, então, quando tocamos outra pessoa, não estamos tocando um corpo, mas o próprio self daquela pessoa. Kepner, 1987, página 75. O toque na terapia gestáltica tem uma função diferente do toque em outras terapias corporais, tais como massagens, a técnica de Alexandre ou o shiatsu. Portanto, é importante não misturar formas diferentes, a menos que você tenha uma formação especializada na integração de psicoterapia e trabalho corporal direto. Acreditamos que, a fim de ser efetivo e seguro no trabalho com o toque, o profissional precisa ter um retraimento especializado na área, um treinamento. No entanto, oferecemos algumas diretrizes gerais sobre o toque. No Ocidente, o toque tende a ser reservado para membros da família e companheiros íntimos. Portanto, ele tem uma significância muito grande e pode tender a ser considerado maternal, paternal ou sexual. De várias maneiras, é, portanto, mais fácil evitar qualquer contato físico, embora isso possa ser uma forma de deixar passar muitas possibilidades úteis. Em algumas culturas latinas, por exemplo, não tocar ao se encontrar ou se despedir é considerado um comportamento estranho, mesmo entre terapeuta e cliente. No entanto, como uma orientação geral, é provavelmente melhor não tocar um cliente até que o relacionamento esteja bem sólido e que você tenha uma sensação da significância do toque para aquela pessoa, especialmente no contexto de sua vida anterior e sua cultura. Com alguns clientes, é uma boa ideia verificar antes de oferecer até mesmo uma intervenção física mínima. Tudo bem se coloco minha mão no seu braço? O motivo pelo qual isso é uma questão tão sensível é que as questões e dificuldades dos clientes com relação aos seus corpos frequentemente tendem a ser pré-verbais ou não verbais ou inconscientes. O cliente pode ter sido tocado ou manipulado invasiva ou abusivamente em uma idade quando não podia articular ou entender o que estava ocorrendo. Clientes que sofreram abuso sexual muitas vezes foram instruídos a esquecer ou negar que tinham sido vítimas de abuso. Portanto, é especialmente importante proceder com precaução. Obviamente, você nunca sequer contemplaria tocar um seio, uma nádega ou a área genital, mas sem que você saiba e sem que o próprio cliente saiba, outra área do corpo dele pode estar associada ao abuso. O que pode para vocês dois já adultos ser um contato completamente inocente, pode na verdade recriar uma experiência de se sentir abusado, que será confusa e perturbadora. Se você não tem uma razão sólida e clínica para tocar um cliente, então é melhor não o fazer. Seu impulso pode ser uma compaixão humana normal, mas ele pode, no entanto, ser uma reação a um convite transferencial pouco útil. Se você vai tocar o cliente, você precisa também pensar sobre as implicações daquilo em um relacionamento com um desequilíbrio de poder inerente. Você permitirá que o cliente o toque? Ele pode tentar segurar sua mão em um momento de sofrimento, tocar seu braço ou lhe dar um abraço sem pedir permissão? É importante para o terapeuta estar claro quanto aos acordos necessários sobre se e como o toque é oferecido. Além disso, esteja consciente de que sejam quais forem os acordos feitos, eles terão implicações para com o relacionamento. Além disso, esteja consciente de que sejam quais forem os acordos feitos, eles terão implicações para como o relacionamento é considerado. Sugestão: veja se você pode se lembrar de que mensagens estavam presentes em sua família sobre o corpo.
quais eram as regras e regulamentos sobre o toque ou a afeição física, nudez e a sexualidade de seu corpo. Membros de sua família mudaram a maneira como tocavam quando você chegou à adolescência? Esse pode também ser um exercício útil para fazer com os clientes. Tendo descrito todas essas advertências, você pode estar começando a se sentir completamente inibido e constrangido sobre qualquer tipo de toque. Pedimos desculpas se isso ocorreu. Há muitas maneiras excelentes de usar o toque como uma intervenção no processo corporal, tal como usar uma pressão leve, mas firme no peito ou na parte inferior da coluna, a fim de aumentar a respiração e a catarse. Acreditamos que terapeutas devem ter um treinamento especializado e supervisão se desejarem trabalhar dessa maneira. Algumas ideias gerais sobre o toque como uma parte natural de se relacionar. Apesar disso, algumas formas de tocar podem ser uma extensão natural e normal de um relacionamento humano empático, e como tal, podem ser uma parte importante de oferecer a um cliente um relacionamento em que há um encontro genuíno. Há muitas formas de toque associadas com cumprimentos e despedidas, a maior parte delas ritualizadas, inclusive um aperto de mão, um beijo na face e um abraço. Para alguns clientes, um cumprimento formalizado em awareness pode ser uma parte importante da estrutura e do conteúdo da terapia e uma âncora de um tipo específico de encontro eu-você. Por outro lado, alguns clientes novos se sentem sob uma pressão social para realizar esses rituais e, embora não possamos, é claro, recusar um aperto de mão em um primeiro encontro, é importante criar um clima em que cada situação, cada semana, seja única e possa exigir um comportamento diferente. É fácil tornar-se cúmplice em um ritual físico que nunca foi discutido com o cliente. Tais rituais são sempre úteis quando trazidos para o consciente. Estou consciente de que cada vez que nos encontramos, despedimos, você me oferece sua mão. Pede um abraço, me dá uma palmadinha nas costas. O que isso significa para você? O que é que isso lhe comunica? Existem momentos em que você não quer fazer isso. Isso foi uma pergunta, tá? Existem momentos em que você não quer fazer isso? Durante as sessões, você pode oferecer um toque leve de apoio no braço, uma mão para segurar em um momento de sofrimento, um braço ao redor do ombro como uma forma de apoio, um abraço carinhoso no fim da jornada terapêutica, uma mão encorajadora nas costas do cliente em um experimento em que ele enfrente o medo. Em todas essas situações, um terapeuta pode se comunicar direta e imediatamente em um nível profundo de contato. Além disso, todas elas são potencialmente uma parte normal de um relacionamento humano solidário. Elas podem também ajudar em um experimento para trazer o foco para uma parte dessensibilizada do corpo do cliente ou comunicar sua presença em estados de grande tristeza. Com certeza. Mas isso é o que os atendimentos online não permitem, né? Uma pausa para tomar uma aguinha. Prontinho, voltando, mudança de lugar. Vamos começar o 14º capítulo, trabalhando com sonhos. E aí, quem gosta de trabalhar com sonhos? Quem sonha aí? Eu vou dizer que eu adoro. Sonho tem tanto conteúdo pra mim. Bom, vamos começar. Peirce afirmou que os sonhos eram um caminho real para a integração. 69, página 71. Ele acreditava que um sonho não é simplesmente uma situação inacabada, e sim um mensageiro existencial. Eu adoro isso. Por meio do qual uma pessoa pode compreender o roteiro da nossa vida. Nosso karma, nosso destino. Quem falou isso foi o Baumgartner, 1975, página 177. Para ele, cada elemento de um sonho era um elemento da pessoa desperta. Olha só, bem legal, né? Ai, esse meu cabelinho. Pronto. Vamos voltar. Esse tema eu gosto.
embora em graus diferentes de awareness, né? Todos os sonhos, portanto, consistem em projeções de algum aspecto da própria pessoa que está sonhando. A tarefa do terapeuta é ajudar o cliente a reassumir a responsabilidade por aqueles aspectos do self que foram projetados sobre pessoas ou objetos no sonho, ou resgatar esses aspectos, né? Isadora Fromm, por outro lado, viu os eventos de um sonho não como projeção, mas como retroflexão. E, na verdade, como uma mensagem sobre o relacionamento com o terapeuta. Miller, 96, página 72, ele sugeriu que o trabalho era compreender e desfazer a retroflexão daquilo que não podia ser expresso na vida desperta. Sichera, 2003, página 96, assinala que Peirce, de 89, eu acho que é aquele lance, né? Eu acho que a literatura que ele traz é o livro de 89, mas foi escrito pelo Peirce, né, o Fritz, em 51. Na verdade, insistem para que o terapeuta não tente compreender, interpretar ou buscar um significado concreto do sonho, e sim permitir que o sonho seja como uma obra de arte, como uma mensagem hermenêutica que precisa ser recebida por meio de uma representação literária e pictórica cuidadosa dela. Acreditamos que todas essas explicações podem ser verdadeiras em momentos diferentes e que o terapeuta deve sempre estar aberto para o significado emergente de um sonho. Ele pode ser uma situação inacabada, especialmente os sonhos recorrentes, ou os pesadelos que estão pedindo para serem solucionados. Podem também ser uma fração da história total da vida daquele que está sonhando, ou podem indicar uma questão ou tema urgente e atual. Podem representar uma tentativa de reassumir a responsabilidade por partes alienadas ou rejeitadas daquela pessoa. Podem também ser uma afirmação. Vocês estão ouvindo esse barulho? Deu uma paradinha. Podem também ser uma afirmação sobre o relacionamento terapêutico e uma oportunidade para o encontro entre o terapeuta e o cliente. Há muitas maneiras de trabalhar com o sonho na terapia e não é necessário que o sonho esteja completo. É bastante possível trabalhar com fragmentos do sonho ou com o sentimento que o cliente teve quando acordou, especialmente porque aquilo é lembrado muitas vezes. Porque aquilo que é lembrado muitas vezes contém a situação inacabada que emerge. Peirce, de 69, estava certo de que na terapia gestáltica, a interpretação não faz parte do trabalho com sonhos. Ele enfatizou que o significado do sonho só pode ser descoberto pela pessoa que sonha por meio da exploração e do experimento. Acreditava também que os sonhos, especialmente os recorrentes, levam para aquele que sonha uma mensagem que pode ser encontrada. A mensagem pode ser uma afirmação ou descrição da vida da pessoa naquele momento. Eu vou fechar a janela aqui só um pouquinho. A mensagem pode ser uma afirmação ou descrição da vida da pessoa naquele momento ou as questões que ele está enfrentando. Por exemplo, um sonho recorrente em que você está sendo seguido ou perseguido claramente tem uma mensagem potencial diferente de um sonho em que você está sozinho em uma casa vazia. Peirce também acreditava que os sonhos podem conter uma mensagem ontológica sobre a própria existência, tais como morte ou reencarnação. De uma perspectiva gestáltica, todos os aspectos, incidentes, temas e processos em um sonho representam algum aspecto do cliente e de sua vida. O conselheiro, portanto, convida o cliente a explorar o sonho a partir de todos os ângulos. O que se segue é um exemplo de um sonho trazido por um cliente para a terapia e alguns exemplos das maneiras de trabalhar com aquele sonho. Exemplo: Jake veio ver um terapeuta porque estava se sentindo muito infeliz e paralisado em sua vida. Um dia ele relatou o seguinte fragmento vívido de um sonho
que o tinha perturbado, mas que ele não entendeu. Enquanto ele falava, sua voz estava baixa e desanimada. Eu estava caminhando por uma praia deserta. Sentia-me nervoso e com medo. O céu estava escuro e nublado e as ondas se rompiam com um estrondo na areia. Então vi alguém que se aproximava na distância. Era minha mãe, embora muito mais jovem. Ela estava chorando e angustiada e me implorava alguma coisa. Métodos de exploração. Pratique o método fenomenológico enquanto você ouve o sonho. Acompanhe a energia e o interesse do cliente e perceba onde a energia emperra ou é evitada. À medida que você trabalha com o cliente, lembre-se também de se manter focalizado na awareness do aqui e agora. É importante lembrar que nos sonhos, como na vida, as imagens, símbolos e metáforas têm um significado único para cada cliente, para cada pessoa, indivíduo, né? O significado de um símbolo para você pode ser totalmente diferente do seu significado para aquele que sonhou. A primeira tarefa, portanto, é ver se há algo imediatamente relevante na vida dele e perguntar ao cliente o que os objetos, as palavras, os símbolos e as pessoas significam para ele, né? E que associações ele tem. Associações podem ser com eventos em sua vida passada ou presente, ou podem ser com sons ou imagens ou outras palavras. Os sonhos muitas vezes representam a tentativa daquele que sonhou de trazer para a awareness sentimentos complexos que estão emergindo, de tal forma que, assim como no caso da tentativa de uma criança de expressar com palavras sua experiência, a linguagem e as formas que emergem podem vir por meio de um jogo de palavras ou em uma forma simbólica que não é lógica. É importante não se apressar em tentar fazer sentido das imagens. Boa. Exemplo. O conselheiro perguntou a Jake o que a praia deserta significava para ele. Ele respondeu com uma lembrança importante. Lembro uma praia como aquela quando estávamos de férias, depois de meu pai ter saído de casa para morar com outra mulher. Peça ao cliente que lhe conte um sonho no presente. Peça ao cliente que lhe conte o sonho como se estivesse acontecendo agora, usando eu e o tempo presente. Isso torna a experiência mais imediata. Exemplo, estou caminhando por uma praia deserta, estou me sentindo nervoso e tenho medo. O céu está escuro e nublado e as ondas estão rompendo com estrondo na areia. Agora posso ver alguém se aproximando na distância. Quando ela chega mais perto, posso ver que é minha mãe, só que muito mais jovem do que agora. Ela está chorando e implorando, dizendo, você precisa me ajudar, estou morrendo. Só você pode me ajudar. Quando Jake relatou o sonho outra vez, sua energia estava completamente diferente. Estava cheio de emoção e vitalidade, ao contrário daquela maneira monótona e distante quando ele contou o sonho inicialmente. À medida que ele continuou, ficou claro que estava interessado e curioso para entender o significado do sonho e começou a fazer conexões bastante naturalmente. Trabalhe com a experiência como se fosse uma história verdadeira que o cliente lhe contou. Quando o sonho é narrado outra vez, você certamente será capaz de perceber muitos temas e figuras emergindo, tais como mudanças no tom de voz, reações físicas, modificações ao contato e etc. Você pode então trazer essas coisas mais plenamente para a awareness. Exemplo, o conselheiro de Jake disse, posso lhe interromper por um momento, Jake? Estou percebendo que você está sentado, imóvel e tenso enquanto você está me contando o sonho e que sua voz está ficando muito baixa. Parece como se você estivesse tentando se refrear. Após essa intervenção, Jake ficou consciente de sua retroflexão corporal e de sua impotência diante de sua mãe. Sugira ao cliente que expresse o sonho não verbalmente. Isso pode envolver uma atuação do sonho adotando posturas corporais diferentes, deslocando-se pela sala ou fazendo algum barulho. Pode também significar trabalhar com objetos ou fazer um desenho que represente o sonho. Exemplo, o conselheiro sugeriu que Jake pegasse um papel e canetas coloridas para desenhar uma representação do sonho.
Depois, chegasse um pouco para trás e examinasse o desenho em uma certa distância. O cliente foi então convidado a ver que mensagem o desenho parecia transmitir. O que estava faltando no desenho ou o que ele gostaria de acrescentar? Como é que ele imaginava que a figura caminhando pela praia estava se sentindo? O que poderia ter ocorrido com ele? Jake percebeu que a figura que ele tinha desenhado para representar sua mãe faltava um pedaço no meio. Eita. Sugira que o cliente reconte o sonho da perspectiva de cada personagem ou objeto. Esse experimento baseia-se na crença de que cada elemento do sonho é uma parte da pessoa que sonhou. Algumas partes são conhecidas, outras desconhecidas e talvez rejeitadas. E é às vezes interessante começar com algo no sonho com que o cliente menos se identifique, tal como uma extensão da paisagem ou um detalhe periférico. Isso pode trazer um insight surpreendente. No entanto, se há algum aspecto do sonho que provoca um interesse ou denúncia muito forte para o cliente, então comece com aquilo e trabalhe até chegar à parte que é mais distante ou difícil. À medida que o cliente vai trabalhando as personagens diferentes no sonho, ele muitas vezes terá percepções espontâneas, insights súbitos ou identificações. Isso pode ajudar a esclarecer quais significados ou símbolos estão presentes, mas fora da awareness. Exemplo: sou a praia por onde Jake está caminhando. Estou aqui há muito tempo, me estendo por quilômetros e poucas pessoas jamais caminham sobre mim. Tenho frio e estou solitária. À medida que Jake falava com uma praia solitária, começou a parecer triste. E quando disse, eu realmente ando me sentindo solitário hoje em dia, ficou com lágrimas nos olhos. Uau! Alguns clientes acharão difícil se identificar com um aspecto aterrorizante, agressivo ou desagradável do sonho. Com efeito, os clientes muitas vezes têm mais dificuldade de se identificar com as partes que são mais fortemente rejeitadas. É possível que eles precisem ser encorajados gentilmente para assumir esses papéis específicos. Isso pode ser especialmente recompensador, já que muitas dessas projeções contêm enorme energia e poder, que estão envolvidos com a rejeição e a projeção. Esse é também um momento para se retrair e se permitir ficar consciente de algo significativo que pode estar faltando no sonho. Às vezes o cliente irá mencionar isso ele mesmo. Não havia ninguém na biblioteca, ou o menino não tinha pés. No entanto, com frequência o dono do sonho não percebe um aspecto óbvio que está faltando. E nesse caso é apropriado que o terapeuta diga, mas onde estão as outras pessoas? Ou como é que ele podia caminhar? E assim por diante. Peirce acreditava que as partes que faltam nos sonhos implicam partes que estão faltando na personalidade da pessoa. Crie catálogos ou experimentos entre os personagens ou objetos no sonho. Exemplo: o conselheiro encorajou Jake a manter uma conversa entre ele próprio e sua mãe no sonho. À medida que o experimento foi avançando, ficou claro que nada que Jake poderia dizer no sonho ajudaria ou satisfaria sua mãe, e ele foi ficando cada vez mais frustrado, até que subitamente saiu do experimento, voltou-se para o conselheiro dizendo: é igualzinha a minha mãe de verdade. Ela está sempre esperando que eu cuide dela e de suas necessidades. Eu detestava aquela pressão. Quando eles avaliaram a experiência, Jake disse que antes nunca tinha entrado em contato com uma raiva tão normal da carência de sua mãe. Uma carência que ele tinha conhecido, mas não tinha sentido desde a infância. Experimente criar um resultado diferente para o sonho. Isso é especialmente útil para pesadelos. Você pode pedir ao cliente que se imagine sendo mais forte ou mais poderoso, ou invocando uma imagem ou pessoa para lhe dar apoio. Ele poderia então recontar o sonho, possivelmente várias vezes, para ver como o fim se modifica ou se resolvia. Exemplo: Jake imaginou seu pai caminhando pela praia na direção deles. Ao chegar perto, o pai segurou a mãe de Jake em seus braços, consolando-a e dizendo que ele cuidaria dos dois. Jake veio a perceber que seu pai era a pessoa que deveria ter
ter estado, ajudando sua mãe em sua tristeza e que ele tinha sentido o peso da culpa. A seguir, ele percebeu como estava zangado pelo fato de o pai tê-lo desertado há tantos anos atrás. Convide o cliente a criar uma escultura usando os elementos do sonho. Se você estiver trabalhando em um grupo, essa é uma maneira ideal de incluir os membros do grupo e permitir que sua sabedoria consciente e inconsciente se relacione com o sonho. Isso é particularmente útil para explorar questões de proximidade e distância psicológicas. O cliente distribui os personagens e objetos significativos no sonho, inclusive ele próprio, entre os membros do grupo, e depois os coloca ao redor da sala, uns com relação aos outros, usando seus sentimentos e instintos para orientá-lo, e não seu pensamento lógico. A seguir, cada membro do grupo fala por seu personagem, dizendo como ele se sente de estar naquela posição, de que ele precisa, do que ele precisa e assim por diante. Depois, aquele que sonhou é convidado a reposicionar os personagens como quiser. Ou os próprios personagens são convidados primeiro a dizer onde prefeririam estar e por quê. Eles ocupam as novas posições e depois repetem o processo, um por um, cada um deles dizendo como se sente. Mesmo que o cliente não seja parte de um grupo, o exercício pode ser adaptado usando almofadas ou objetos da sala para representar os vários elementos e para posicioná-los ao redor da sala. A seguir, ou o cliente fala pelos elementos e passa pelo processo de ajustar a proximidade e a distância, ou se afasta e olha para a cena, uma visão geral, experimentando colocar os personagens de uma maneira diferente. Veja o sonho como uma mensagem sobre o terapeuta ou sobre a terapia. Nesse sentido, o sonho pode ser uma retroflexão por parte do cliente, de algo que é difícil de expressar. Enquanto você ouve o sonho, imagine que mensagem poderia estar contida nele para você. Por exemplo, o sonho é sobre ser cuidado, estar com medo ou ser desapontado, ou ter atração sexual por um estranho misterioso. Isso tem algum eco para você sobre algo que ocorreu na última sessão, por exemplo? O sonho do cliente estará tentando lhe dizer algo que ele não pode facilmente admitir no aqui e agora? Exemplo. Na supervisão, o terapeuta refletiu sobre o relacionamento. Eu ouvi em minha mente a última sessão de terapia que tive com Jake e tentei lembrar se ele poderia me ter considerado carente. Lembrei que tinha lhe falado sobre umas férias que eu ia tirar e me pergunto se ele tinha visto isso como carência minha, necessidade de um descanso. Alternativamente, perguntei-me se ele próprio talvez não estivesse se sentindo carente ou abandonado pela próxima separação, deixado sozinho com as exigências aparentemente devastadoras de sua vida atual. As técnicas esboçadas acima também são adequadas para o trabalho com fantasias ou sonhos acordados, que podem também representar desejos, conflitos e situações inacabadas que estão à margem da awareness do cliente. Lembre-se também de que você pode ter uma sensação daquilo que está faltando ou que está sendo evitado no sonho. Por exemplo, uma polaridade oposta de sentimento, um membro da família que está faltando. Descobrimos que trabalhar com sonhos das maneiras que foram sugeridas acima podem dar uma compreensão completamente nova daquilo que foi evitado ou está oculto. Décimo quinto capítulo, autossupervisão. Bora listar. Então, voltamos. Eu sei que eu já falei, mas eu pausei. Fiz algumas coisas que estavam pendentes aqui com meu companheiro. E agora vamos voltar ao 15º capítulo, autossupervisão. Há momentos em todas as jornadas com o cliente em que você se sente totalmente paralisado. Isso pode ou não coincidir com uma sensação paralela no cliente. Mas, seja como for, você começa a pensar que o trabalho não está avançando.
É claro, seu recurso mais valioso e mais importante é sua própria supervisão regular. No entanto, há muita coisa que você pode fazer para se autossupervisionar no decorrer de seu trabalho. Quando se sente imobilizado, há duas perguntas que pode se fazer. Primeiro, será que o cliente atingiu um impasse com o qual ele precisa permanecer e o qual devo explorar? Ou, segundo, será que isso é uma dificuldade em sua abordagem que precisa ser solucionada para que o progresso possa continuar? É fácil para um terapeuta, especialmente no começo de sua formação, ver a imobilização como um fracasso seu, né? E ficar desanimado, achando que nunca vai acertar. Um dos pontos fortes da gestalterapia é sua atitude positiva com relação à imobilização. A Gestalt não considera um impasse como um obstáculo a ser vencido, e sim como uma dificuldade a ser compreendida. A melhor estratégia inicialmente é permanecer com a imobilização, seguindo o princípio paradoxal de mudança, e ficar curioso sobre o que a mensagem ou entendimento esse impasse pode estar comunicando. Nós os aconselharíamos, portanto, a evitar a fácil armadilha de achar que você não é bom o bastante como terapeuta e, em vez disso, direcionar sua energia para tentar compreender a natureza, a geografia e as possibilidades contidas na imobilização. Realmente, ela é às vezes o momento mais importante na terapia, quando o cliente traz para o aqui e agora a verdadeira dificuldade e imobilização, que o trouxe para a terapia em primeiro lugar. Sugerimos 3 áreas de autossupervisão nos momentos em que você necessita uma perspectiva nova. Primeiro, aliança de trabalho e relacionamento terapêutico. Primeiro, aliança de trabalho e o relacionamento terapêutico. Verifique o contrato original que você fez com o cliente. Vocês dois estão fazendo aquilo que foi acordado ou um dos dois mudou para uma pauta diferente? Por exemplo, você acha que o cliente deveria estar trabalhando com algo que ele não tinha concordado que iria trabalhar? Ou o cliente decidiu que alguma outra questão é mais importante, mas não avisou sobre isso? Imagine uma metáfora que possa descrever a situação de imobilização e explore o que isso significa para você. Por exemplo, como estar em um nevoeiro ou se afogando lentamente. Leve o problema de volta para o relacionamento com você. Como é que o problema está sendo atuado no relacionamento de aconselhamento? Se essa imobilização é uma comunicação para você, o que poderá ser? Poderia ser o eco de uma dinâmica relacional anterior? Como é que você pode estar contribuindo para essa imobilização ou até provocando-a? Pergunte a si mesmo se está nas garras de uma contratransferência não reconhecida. Essa imobilização é familiar ou estranha? Você muitas vezes se sente assim com os clientes ou é só com esse cliente específico? Segundo, o processo do cliente. O processo do cliente. Pergunte ao cliente o que ele está achando do aconselhamento neste momento. Ele também está achando que a terapia não está caminhando? O que é que ele acha disso? Pergunte se ele teria uma metáfora para sua imobilização. Por exemplo, é como se eu estivesse em um quarto escuro com medo de me mexer. Será que o cliente tem um introjeto ou crença básica que o está interrompendo? Por exemplo, que ele é uma pessoa que nunca tem sucesso em nada. Ele tem apoio suficiente para passar por mudanças difíceis? Que mais? Ele tem medo de mudança? Sua imobilização é realmente uma comunicação de sofrimento feita ao conselheiro e só exige uma reação consistente e efetivamente harmônica com nenhuma exigência para que ele seja diferente? Onde ele está imobilizado no ciclo da experiência?
Por exemplo, ele está consciente, mas não tem nenhuma energia? Ou ele tem energia mobilizada, mas nenhum sentido de como aplicá-la? E assim por diante. Terceiro, seu próprio processo. Se o cliente não parece estar preocupado, mesmo que você esteja, considere se suas próprias expectativas de progresso estão atrapalhando. Reflita sobre uma sessão específica e observe quaisquer momentos que parecem especialmente difíceis. O que aconteceu? O que foi que o cliente disse ou fez? Como lhe pareceu isso? O que é que você disse ou fez? O que você teria preferido dizer? Tenha uma discussão imaginária com o seu cliente usando uma cadeira vazia. Exagere suas reações, por exemplo, estou total e absolutamente cheio dessa situação de você porque blá blá blá. Se você pudesse dizer qualquer coisa para o seu cliente sem nenhuma consequência, o que diria? Boa! Concentre-se no processo durante a própria sessão. Reflita sobre o que está acontecendo no momento em que acontece. Lembre-se do conselho em sua última supervisão ou pense sobre os lugares, coisas que você teme ou o deixam desconfortável. Muitos terapeutas, inclusive nós mesmos, também descobrem que podem, em momentos de mobilização, deliberadamente invocar um supervisor apreciado, ouvir suas palavras, seus conselhos, suas injunções ou até imaginar o que ele teria dito ou feito nesta situação. Verifique se está trabalhando muito, se tem muitos clientes difíceis, se perdeu o foco e a concentração, ou se não está se cuidando de uma maneira adequada. Realizando uma revisão ou deixando que o cliente o supervisione. Como parte de ser um terapeuta competente, você está frequentemente revisando, avaliando, reajustando e renovando o contrato com o cliente, às vezes tudo isso em uma sessão. De vez em quando, você também irá realizar sessões com uma revisão mais formal e mais proposital. Aqui, seu cliente pode também ser um parceiro em sua autossupervisão. Tendo uma experiência de primeira mão do relacionamento com você, as próprias reflexões do cliente podem ser uma grande oportunidade para aprender. É possível que você queira antecipadamente sugerir uma revisão ao cliente e durante a semana anterior à revisão peça-lhe que pense como, na opinião dele, a terapia está caminhando. Nessas sessões de revisão você pode 1. Revisitar o contrato original para o trabalho, o que o cliente queria quando veio pela primeira vez. 2. Verificar se o cliente e você acham que esse contrato ainda é relevante ou como está progredindo. 3. Considere como sua avaliação conjunta do problema evoluiu com o passar do tempo. 4. Pergunte ao cliente que lhe parece estar em terapia com você até o momento. Que aspectos da terapia lhe parecem especificamente úteis? Que aspectos não foram proveitosos? Se há algo que ele gostaria que você tivesse feito de maneira diferente ou que ele próprio gostaria de ter feito de maneira diferente. 5. Discuta quaisquer mudanças que precisam ser feitas. 6. Entre em um acordo sobre um outro contrato de curto prazo, um contrato sucessivo de longo prazo ou uma data para o término da terapia. Todas essas áreas irão lhe fornecer materiais sobre os quais refletir, bem como para identificar questões que você irá discutir com seu supervisor. Sugeriríamos uma revisão dessa forma aproximadamente a cada 3 meses, mas ela pode ser mais ou menos frequente e mais ou menos formal. Miller, 2008, sugere que o que faz com que bons terapeutas sejam grandes terapeutas é sua disposição para procurar o retorno do cliente sobre sua efetividade e atuar de acordo com isso. Após terminar com o cliente, pode ser útil também oferecer uma revisão de acompanhamento de 6 meses ou de 1 ano depois para que o cliente volte a entrar em contato ou para avaliar sua situação desde que chegou à terapia. Alguns conselheiros oferecem essa sessão de acompanhamento sem qualquer ônus para que isso lhes permita, avaliar a efetividade da terapia após a alta. Dessa forma,
a revisão formal passa a ser parte de sua pesquisa sobre sua prática e uma parte inestimável de seu desenvolvimento. É claro, exatamente os mesmos princípios se aplicam ao relacionamento com seu próprio supervisor. Vocês irão rever seu trabalho conjunto, explorar o que foi mais e menos útil, monitorar a quantidade de casos que você tem e entrar em acordo sobre os pontos que podem estar atrapalhando seu desenvolvimento. Olha que pequenininho esse capítulo. Próximo, capítulo 16, terminando a viagem. Citação: o problema básico, não só da terapia, mas também da vida, é como fazer a vida possível de ser vivida para um ser cuja característica dominante é sua consciência de si mesma como um indivíduo único por um lado e de sua mortalidade por outro. De Peirce, 1970, página 128. O término da viagem terapêutica é uma importante separação e potencialmente mexe com todas as nossas crenças ou medos sobre isolamento, perda e morte. Há sempre o perigo de que o cliente e o conselheiro irão conspirar para evitar essas questões e não chegar a um fechamento apropriado. Como Peirce nos lembra, enfrentar a realidade de nossa mortalidade é um desafio enorme. Há também a oportunidade, no entanto, para o cliente terminar por escolha própria e apropriadamente, à medida que ele esteja totalmente ciente da significância do evento e passe pela experiência de uma finalização completa. Algumas pessoas acham que o fim da viagem terapêutica pode ser a parte mais profunda de toda a experiência. Padrões para o término. Há várias maneiras pelas quais as pessoas evitam a dor e a ansiedade provocada por uma perda ou um fim. Tais padrões muitas vezes terão ecos de suas maneiras normais de modificar contato. Alguns clientes evitam a dificuldade saindo mais cedo. Eles se retiram, psicológica e algumas vezes até fisicamente, à medida que o fim se aproxima. São os clientes que faltam à última sessão ou que estão lá, mas parecem ter se desligado quando a sessão está chegando ao fim. Outros clientes não aguentam se soltar e, ao contrário, tentam postergar o fim descobrindo novas situações inacabadas ou questões para a terapia. Não é incomum que clientes reciclem suas questões originais nos últimos estágios da terapia. Eles parecem retornar a um nível prévio de funcionamento, produzindo questões e problemas semelhantes àqueles que tinham quando vieram pela primeira vez. Descobrimos que isso pode ser uma maneira de experimentar com antigas estratégias para administrar problemas e verificar se elas ainda estarão disponíveis se necessárias. No entanto, pode ser também uma maneira de convencer a eles próprios e seu terapeuta de que não estão prontos para partir. É tarefa do terapeuta não só ajudar os clientes a partirem bem, mas também ajudá-los a aprender, tanto quanto possível, sobre eles mesmos nesse processo. Qualquer fim, especialmente um fim tão significativo quanto o término de uma terapia, irá ecoar todas as experiências passadas de fins e transições. O cliente pode se colocar em contato novamente com a situação inacabada de perdas anteriores não sofridas. Ele pode também se voltar para padrões de reação automática que foram desenvolvidos, como ajustes criativos para administrar fins e separações passadas. Particularmente relevante são as primeiras experiências relacionais, aquelas com os principais cuidadores. Essas experiências normalmente estabelecem padrões relacionais, muitas vezes chamados de estilos de ligação, que colorem todos os relacionamentos íntimos futuros com suas intimidades e suas separações. Sugestão: reserve alguns minutos para considerar os fins em sua própria história. Considere tanto os fins significativos quanto os fins pequenos. Exemplo, mortes, indo para um novo emprego ou até a maneira como você sai de uma festa. Há uma maneira típica pela qual você tende a terminar seus relacionamentos? Por exemplo, partindo rapidamente, não olhando para trás, ou ao contrário, evitando admitir o fim verdadeiro e dizendo até logo? Você consegue identificar padrões nas suas maneiras de reagir? Após ter identificado suas reações familiares,
Pense sobre o efeito que isso terá em você como terapeuta. Com que padrões de evitação você provavelmente irá colaborar? O que você mesmo poderá evitar? É possível que você precise ajudar o cliente a estar consciente de todas as suas experiências com relação a esse fim e estar alerta à sua significância. Será uma oportunidade para que ele solucione gestaltes fixos com relação a fins e enfrente as questões necessárias de transição. Há outras variáveis que irão influenciar a experiência que o cliente tem com fins. Questões específicas de transferência e contra-transferência no relacionamento terapêutico podem levar a dificuldades se não forem plenamente solucionados. Por exemplo, o terapeuta pode estar sendo experienciado pelo cliente como uma mãe vulnerável que não pode ser abandonada. Implicações da queixa que trouxe o cliente para a terapia, por exemplo, se o cliente trouxe dificuldades de relacionamento ou de luto. As implicações culturais de fins e os rituais que talvez precisem ser observados. As atuais condições do campo que podem influenciar o cliente, por exemplo, que tipo de apoio ambiental está disponível depois do fim, o cliente está passando por quaisquer mudanças ou transições estressantes naquele momento. Uma terapia bem-sucedida pode ser vista como um processo pelo qual o cliente e o terapeuta cumpriram o contrato e trabalharam os antigos padrões relacionais estabelecidos para conseguir um relacionamento mútuo e congruente. Se isso ocorreu, o fim parecerá correto. No entanto, há uma maneira na qual isso pode ser ainda mais doloroso. Relacionamentos de autenticidade mútua são raros e singularmente acalentadores. As duas partes podem ter dificuldades de dizer adeus. Exemplo: Belana tinha estado em terapia por 2 anos e meio. Um dia chegou à sessão com a notícia de que o trabalho a tinha ajudado enormemente e que estava pronta para partir. Ficou claro que tinha a intenção de ir embora naquele mesmo dia. Ela ficou genuinamente espantada quando seu conselheiro sugeriu que eles poderiam precisar de um pouco mais de tempo para dizer adeus. Explorando sua premissa de que eles simplesmente terminariam sem nenhuma outra comoção, Belana lembrou-se de quando sua mãe a deixava na estação de trem a cada trimestre, quando ela voltava de trem para o colégio interno. O adeus de sua mãe era rápido e sem olhar para trás. Belana percebeu que essa era a maneira com que ela também lidava com separações. À medida que recordou uma lembrança real das idas para a escola, ela ficou consciente de quanto tinha abafado seus sentimentos de tristeza. Decidiu então fazer esse fim de uma maneira diferente e eles concordaram em ter mais 5 semanas durante as quais ambos poderiam dizer seu adeus. A natureza do fim. Mais tarde, neste capítulo, esboçaremos as tarefas que se aplicam geralmente à maioria das despedidas na terapia. No entanto, é útil reconhecer que há muitos tipos diferentes de fins, planejados ou não planejados, escolhidos ou obrigados. Cada um irá trazer seus desafios e oportunidades específicos. Quando o fim é planejado, o contrato ficou em aberto. Nesse caso, o fim surge naturalmente com um acordo mútuo. O cliente muitas vezes mostra uma nova confiança ou competência sobre questões antigas e mantém autoapoio e energia diante dos desafios da vida. Com esse tipo de contrato, a oportunidade para o cliente é escolher o fim em plena awareness. Isso muitas vezes ocorre quando ele compreende que é capaz de continuar sozinho e pode, com efeito, ser seu próprio terapeuta. Para o conselheiro, é às vezes essencial aceitar o bom o bastante e não esperar que o cliente vá desejar terminar todas as questões que o conselheiro identificou. O contrato breve ou de curto prazo. Aqui ele pede para olhar o capítulo 22. Fins inesperados. Quando o terapeuta precisa terminar. Ocasionalmente, o fim da terapia ocorre em virtude de fatores na vida do terapeuta. Ele pode ter adoecido, estar planejando mudar para um novo local ou decidir reduzir suas horas de trabalho ou se aposentar. Nesse caso, se o cliente tem quaisquer questões sobre o abandono, e quem entre nós não tem, é mais provável que eles sejam provocados.
Uma vez mais, é importante que o terapeuta ajude o cliente a expressar seus sentimentos e pensamentos. As seguintes diretrizes podem ser úteis se você tiver de anunciar um término inesperado e indesejado. Dê o maior aviso prévio possível. Permita que o cliente fique irracionalmente zangado ou desapontado com você. Isso pode ser extremamente importante para permitir que situações inacabadas relacionadas com outras despedidas venham à tona. Se o motivo é uma crise em sua própria vida, é bastante natural que o cliente fique preocupado e triste por você. Tenha cuidado para que ele não o proteja da raiva ou tristeza que possam sentir, sendo muito compreensivos. Revele o suficiente sobre o motivo para assegurar ao cliente que o fim não está de forma alguma conectado com o trabalho da terapia. Dê-lhe uma escolha sobre o momento do fim, se possível. Ofereça-lhe um espaço para a terapia no seu novo consultório, mesmo que isso não seja prático para ele, demonstrando com isso que seu compromisso continua em princípio. Seja estrategicamente autêntico com relação às suas próprias reações. Ofereça-se para ajudá-lo a encontrar um novo terapeuta. Às vezes é apropriado que você mesmo faça o trabalho de encontrar alguém e facilite a transferência. Qualquer um que tenha tido a experiência de mudar de lugar ou de fechar seu consultório por algum motivo, sabe como essa tarefa é emocionalmente exaustiva. Assegure-se de que você tem muita supervisão e apoio durante esse tempo e não subestime o nível de estresse. Quando o cliente desaparece. Ocasionalmente, um cliente pode deixar a terapia inesperada e precipitadamente. Ele simplesmente deixa de vir à sua sessão. Seja qual for o motivo que ele tenha, desaponto com sua capacidade de clínica ou ansiedade sobre a terapia, ele tem o direito de escolher. Esse tipo de fim tende a acontecer no começo da terapia, quando o cliente está ambivalente sobre seu envolvimento. Sugerimos que você não telefone ao cliente para perguntar o que aconteceu. Isso pode dar a ideia de que você está caçando o cliente em sua própria casa e, como tal, pareceria intrusivo. Normalmente, o correto é escrever uma pequena carta expressando seu pesar por ele não ter vindo, ou confirmando a próxima sessão ou convidando-o a telefonar para marcar outra. Sugerimos uma carta em vez de e-mail ou SMS, porque esses últimos parecem hoje em dia WhatsApp mesmo. Se o cliente não responder, então você pode parar por aí. Ou escrever outro bilhete dizendo que você presume que ele decidiu não continuar com a terapia naquele momento, que lhe deseja sorte e que ele não hesite em entrar em contato com você no futuro se mudar de ideia. Lembre-se de que, ocasionalmente, o desaparecimento de um cliente, especialmente depois de umas poucas sessões, pode significar que ele conseguiu aquilo que queria quando lhe procurou e está se sentindo melhor. Se ele não é do mundo da terapia e, portanto, não está familiarizado com o princípio de bons fins, ele pode simplesmente achar que não precisa mais de aconselhamento, da mesma maneira que ele não voltaria a seu clínico após um tratamento bem-sucedido. De qualquer maneira, é possível que você precise descobrir a melhor maneira de terminar para você e deixe de ficar esperando. Talvez usando a supervisão para trabalhar qualquer situação inacabada. Se você está tratando desse cliente há algum tempo, isso muda bastante o cenário. Pode então ser apropriado dizer mais coisas em sua carta. No entanto, é importante que você seja circunspecto sobre o que diz fora do consultório. Mesmo se tiver uma boa ideia do motivo do afastamento, é uma ruptura simbólica de limites referir-se explicitamente em uma carta ao conteúdo das sessões. Suas intervenções terapêuticas só devem ocorrer no consultório. Também é uma verdadeira ruptura potencialmente, porque sua carta pode ser aberta por alguma outra pessoa. Escolha suas palavras cuidadosamente. É possível dizer, por exemplo, que você acha que houve uma falha na comunicação e que é algo sobre o qual você e ele precisam conversar, e você espera que ele venha e vocês façam isso. Quando o cliente deseja deixar a terapia prematuramente. Acreditamos piamente no direito que o cliente tem de decidir. Além disso, é bem possível que ele esteja certo.
É possível que os dois precisem confiar no processo dele. No entanto, é também verdade que você tem o direito de lutar pelo cliente potencial. A visão da possibilidade de crescimento que você vê nele. Seu compromisso com o relacionamento dialógico lhe permite questionar o desejo dele de deixar a terapia, se você acha que ele está apenas evitando uma dificuldade. Alguns clientes, é claro, irão terminar ou ameaçar terminar quando estão zangados ou acham que você não os entendeu, mas não são capazes de articular isso. Comece uma discussão sobre aquilo que levou o cliente àquela decisão. Algumas das seguintes perguntas podem ser úteis. O que vem ocorrendo recentemente em sua vida e na terapia? Que sentido ele vem fazendo disso tudo? Há algo sobre você ou sobre a terapia que lhe desagrade? Como ele decidiu no passado quando era o momento certo para terminar um relacionamento ou abandonar uma situação? Como ele reconheceria se, na verdade, estivesse evitando um final? Você pode também revelar suas próprias polaridades sobre a decisão dele. Uma parte minha apoia a sua decisão de terminar. É seu direito escolher. Outra parte minha quer lutar para que você permaneça e continue nosso trabalho. É quase sempre inapropriado e pouco respeitoso e até pouco ético dizer ou implicar a um cliente que quer partir que ele não será capaz de... Nossa, quem que faria isso? Que não será capaz de administrar sua vida ou que ele não está funcionando bem o bastante para estar sozinho. É apropriado dizer isso como: por mim, tudo bem se você deixar a terapia, mas estou consciente de como sua decisão foi súbita. Me pergunto se você estaria disposto a explorar isto. As tarefas do término. Em nossa experiência, as seguintes tarefas são comuns na maior parte dos fins de terapia. O processo de partir envolverá ir e voltar entre essas tarefas à medida que o fim se aproxima. Se o trabalho foi de longo prazo, várias semanas ou até meses serão necessários para esse processo. É possível que precise abordar esses assuntos você mesmo nas sessões anteriores. Ao fim, se o cliente parece os estar evitando. Desperte a awareness do fim. Isso pode parecer uma tarefa óbvia, mas é surpreendentemente importante. Há evidência de que um dos fatores mais importantes ao trabalhar um luto é que alguém seja capaz de descrever a significância e o sentido da morte. O mesmo se aplica a um final significativo, inclusive o da terapia. Acreditamos que o cliente precisa ter uma narrativa significativa sobre como o final da terapia se encaixa em sua viagem. Você pode encorajar isso convidando-o a refletir sobre o que o trouxe até você no começo, quais as revelações que tiveram e como estão agora. Todos nós potencialmente negamos a existência de fins de várias maneiras. Às vezes concordamos com o cliente que ele pode voltar para acompanhamento se ele sentir necessidade. Essa pode ser uma oferta válida, no entanto, ela também pode ser uma evitação. É difícil dizer adeus para alguém com quem estivemos em um relacionamento significativo e íntimo. No entanto, isso priva nossos clientes não só da oportunidade de terminar de uma maneira limpa, mas também da verdadeira experiência do estágio final e importante da terapia, descobrir que eles podem se cuidar sozinhos. Se vocês dois já concordaram que um fim é apropriado e uma data para esse fim já foi decidida, ela deve normalmente ser mantida apesar de qualquer emergência de novos ou antigos sintomas. O terapeuta pode convidar o cliente a explorar o que esses sintomas podem significar para ele com relação ao final. Esteja consciente da significância e das implicações do fim. Tanto o conselheiro quanto o cliente precisam ser responsáveis pelas muitas maneiras nas quais a terapia foi significativa na vida do cliente. Este é o lugar ao qual eu vim todas as terças-feiras às 3 horas da tarde pelos últimos 2 anos. Você é a primeira pessoa com quem eu jamais falei sobre a loucura de minha mãe. Senti como se eu tivesse lhe contado tudo sobre mim, não apenas as partes superficiais. Me acostumei a poder vir e discutir aqui quando os problemas surgem na minha vida. Agora terei de encontrar uma maneira de fazer isso sem você.
Dos dois lados pode haver um simples reconhecimento. Gosto de você, vou sentir falta de ter você na minha vida. Exemplo. Bilana ficou surpresa, a princípio, quando seu conselheiro lhe perguntou sobre as despedidas anteriores em sua vida. Tinha havido algumas despedidas importantes e difíceis? Ela achava que não. Gentilmente, o conselheiro expressou sua surpresa. Nenhuma mesmo? E o seu casamento? Bilana sacudiu a cabeça enfaticamente. Aquilo foi só um alívio, tinha sido tão horrível. E quando você deixou seu lar e seu país? Uma vez mais uma negativa. Era muito ruim lá. Eu fiquei contente de me livrar daquilo. À medida que o conselheiro mencionava muitas despedidas que Bilana tinha vivenciado, cada uma delas era recebida com uma rejeição. Em cada caso, ela dizia que a pessoa ou a situação perdidas não mereciam seu pesar. À medida que eles exploraram o assunto mais detalhadamente, no entanto, Bilana começou a reconhecer o padrão. Ela tinha crescido precisando ser independente e forte. Quando a guerra tinha chegado ao seu país, ela tinha sido forçada prematuramente a deixar as necessidades infantis de pesar para trás. Tinha então usado essa maneira de administrar a perda durante toda a sua vida. Essa awareness a levou a reexaminar como iria deixar seu conselheiro e como iria lidar com a tristeza. Para alguns clientes, o relacionamento com o terapeuta será um dos mais significativos e intensos de sua vida. Deixar esse relacionamento, portanto, será extremamente importante. Isso pode também enfatizar a aparente estranheza dos limites terapêuticos. Tendo estado tão próximos, vocês provavelmente nunca se encontrarão outra vez. Isso é difícil para o terapeuta também, e às vezes causa violações de limites prejudiciais, concordando em se encontrar socialmente, tornando-se amigos e etc. Em nossa opinião, um final limpo é muitas vezes uma conclusão necessária para selar e conter a terapia e preservar o relacionamento como um recurso interno para o cliente. Encoraje a expressão total de sentimentos. A expressão de sentimentos pode incluir tristeza, raiva, medo, alívio e excitação, ou uma mistura de todas essas coisas. Você pode encorajar isso com perguntas tais como: o que é que esse relacionamento significou para você? De que você está consciente no momento quando imagina terminar comigo? Esse é um momento quando você pode escolher revelar algumas de suas próprias reações. Ele pode incluir também sentimentos familiares negativos e habituais, tais como depressão, amargura, autocompaixão, culpa e assim por diante. Padrões relacionais antigos que podem ter trazido para awareness e trabalhado. Eles podem incluir versões de introjetos ou crenças familiares, tais como: tudo que é importante é sempre tirado de mim. Ou: se você tivesse sido um terapeuta melhor, eu estaria mais feliz do que estou. Eita. Exemplo. Bilana tinha ficado profundamente emocionada com as descobertas que fez sobre si. E já volto. Ganhei espontaneidade. Ganhei um chazinho. Bem quentinho, coisa boa. Então tá. Ela tinha Desculpa. Bilana tinha ficado profundamente emocionada com as descobertas que fez sobre si mesma com relação a despedidas e passou muito tempo em profunda tristeza por seu passado. Ela tinha estabelecido que sua data final seria em julho, mas no começo de junho chegou muito irritada, reclamando sobre o sistema de estacionamento. Deveria haver, disse ela, um sistema melhor para dizer aos clientes aonde estacionar. Seu terapeuta demonstrou simpatia sobre a inconveniência e se desculpou pela falta de clareza, mas ela começou a falar sobre como o tráfego tinha estado terrível a caminho da sessão. Ele muito gentilmente brincou com ela. É realmente uma verdadeira chateação vir aqui, não é? Bilana o olhou fixamente e depois ficou aborrecida e se retraiu. O terapeuta percebeu que tinha cometido um erro e pediu desculpas. Bilana recebeu as desculpas e relaxou visivelmente. Logo começou a chorar, dizendo: não sei como vou me arranjar sem você.
O terapeuta sentiu carinho por ela e também ficou consciente de sua própria tristeza. Ele disse isso a ela. Os dois ficaram em silêncio por um momento, reconhecendo sua tristeza mútua. Que especial, né? Reconheça e comemore o que foi realizado e admita o que ainda está inacabado. Reexamine a viagem que vocês fizeram juntos, as dificuldades e sucessos, as mudanças feitas ou não feitas. Você pode pedir ao cliente que reveja os momentos decisivos na viagem, o que foi mais importante ou mais transformador, bem como os momentos quando havia pouco movimento ou ele se sentiu imobilizado. Pode ser útil compartilhar sua visão sobre a viagem do cliente e os momentos importantes. Sua validação e reconhecimento podem dar apoio ao cliente e confirmar o que ele percebeu. Também pergunte se há algum retorno que ele queira que você lhe dê ou que ele queira lhe dar. Exemplo: à medida que Júlio se aproximava, Bilana sentia-se instável. No entanto, também estava excitada com a perspectiva de fazer aquilo direito, como ela se expressou. Na penúltima sessão, eles passaram o tempo examinando o trabalho que tinham feito juntos. Bilana disse: "Você sabe, o dia em que realmente eu comecei a confiar em você foi quando eu estava lhe dizendo que fiquei irritada no trabalho e você me recordou o que eu tinha dito sobre meu avô um ano inteiro antes." Quando o terapeuta lhe pediu que reconhecesse como ela tinha mudado desde sua chegada, ela percebeu quanta coisa estava diferente e como se sentia muito mais animada e otimista sobre sua vida. Sugestão: uma visualização que pode ser útil nesse momento é pedir ao cliente que imagine que vocês estão 6 meses depois no futuro. Como você se sente por ter deixado a terapia? Que arrependimentos você tem e se é que tem algum? Há alguma coisa que você desejaria ter dito ou feito ou expressado? É perfeitamente apropriado que haja questões ainda não resolvidas. Melnick e Ross, 2007, questionam a ênfase da Gestalt na terminação de situações inacabadas e acreditam que podemos combinar o retraimento da energia com permanecer internamente ligado à pessoa que perdemos. Eles falam de se agarrar e deixar partir, e sugerem que há muito aprendizado e crescimento que vem a partir da experiência de viver com uma ligação interna com o outro significativo perdido. Plano para o fundo. Ao se aproximar o fim de sua revisão mútua, identifique questões futuras. Que questões ou situações o cliente pode esperar que irão surgir nos meses vindouros? E como ele irá administrar as crises ou dificuldades futuras, especialmente aquelas semelhantes às queixas que o trouxeram para a terapia em primeiro lugar. Se você teve um longo relacionamento com o cliente, você foi internalizado como recurso. Seu exemplo, sua voz, seu cuidado e atenção serão parte da paisagem interna dele. Que outros recursos estão em sua vida de que ele poderia depender agora que a terapia está terminando? Que novas redes ou atividades sociais ele poderia desenvolver? Exemplo: Bilana levou a sério a sugestão do terapeuta para que ela considerasse como iria enfrentar o futuro. Cuidadosamente, pensou sobre que tipos de desafios poderia ter de enfrentar e como poderia administrá-los. O terapeuta ficou aliviado de ouvi-la pensar dessa maneira, já que no passado ela tinha uma falta característica de desejo ou capacidade de planejar para si mesma ou de garantir sua segurança. Quando ele compartilhou isso com ela, ela percebeu como costumava acreditar que não tinha nenhum futuro que valesse a pena para ela. Quando eles associaram essa profunda sensação de insegurança com sua primeira infância em um país devastado pela guerra, tanto o terapeuta quanto a cliente se sentiram profundamente emocionados, tanto por aquilo que ela tinha sofrido, quanto porque ela tinha readquirido seu autoapoio até o ponto de poder se importar com sua vida futura. Sensacional. É claro, seria impossível e sem sentido tentar antecipar muito
O cliente vai partir em sua própria viagem e parte da ansiedade e da excitação disso é o desconhecido. Diga adeus. Decidir como terminar deve ser uma decisão compartilhada. Juntos, vocês podem identificar o que é importante ou precisa ser percebido. Às vezes, o cliente gosta de elaborar um ritual especial, por exemplo, oferecendo-lhe algum presente, um pequeno presente ou lembrança para que você se lembre dele. Exemplo, Milana não queria criar nenhum ritual específico, disse apenas que o importante para ela era simplesmente permanecer no relacionamento até o momento do adeus. Previu que na última sessão iria chorar e ficaria inconsolável, mas quando chegou a hora, eles também riram juntos, lembrando os momentos que tinham compartilhado e comemorado a viagem que tinham feito. Os olhos de Milana ficaram cheios de lágrimas quando ela se voltou para o terapeuta para dizer adeus. O terapeuta também se sentiu emocionado e demonstrou o que sentia. Na saída ao caminhar pelo corredor para onde dava o consultório, Milana se voltou e ficou parada por um momento. Eles sorriram carinhosamente um para o outro, depois Milana olhou para a frente e foi embora enquanto o terapeuta fechava a porta. O terapeuta sabia que provavelmente ele nunca mais a veria. Sentiu-se satisfeito, mas melancólico, e refletiu sobre como era difícil abandonar relacionamentos assim tão intensos. Extrair energia. A tarefa final é extrair energia do relacionamento terapêutico a fim de entrar no terreno, ou no vácuo fértil do ciclo de experiência e estar disponível para investir em novos relacionamentos e figuras emergentes. Essa é uma tarefa que tanto o conselheiro quanto o cliente terão de realizar sozinhos nos dias e semanas que se seguem à última sessão. Uma advertência. O luto é muitas vezes chamado de trabalho sobre tristeza e, em nossa opinião, abordar plenamente e estar com uma separação dessa natureza é certamente trabalho. Além de ser potencialmente satisfatório e transformador, esse trabalho pode ser exaustivo e tanto o cliente quanto o terapeuta devem se assegurar de que estão bem apoiados durante essa época. A perda do terapeuta. Temos, é claro, o estado nos concentrando em ajudar os clientes a identificar seus padrões ao redor de despedidas. Mas, inevitavelmente, o terapeuta tem seus próprios padrões. Nós, terapeutas, também lutamos com questões de ligações e perda. Também reagimos aos ecos da morte em cada despedida. É crucial para o bem de nossos clientes e também para nosso próprio bem que tenhamos conhecimento de nossas próprias reações a esse respeito por duas razões principais. Precisamos garantir que nossos próprios padrões de modificação de contato ao redor de despedidas não impeçam que o cliente faça aquilo que ele precisa fazer. Temos de estar seguros de que não estamos nem ignorando a importância da fase final, nem nos recusando a deixar que o cliente parta. Um terapeuta bem-sucedido terá de passar por muitos fins de relacionamentos bem-sucedidos e recompensadores durante o curso de sua carreira profissional. Por isso é tão importante que saibamos como fazer isso de uma maneira que nos torne mais sábios e mais disponíveis, de tal forma que não tenhamos de colocar energia na manutenção de antigos padrões de evitação. O exemplo acima foi de Milana, uma cliente que abordou sua despedida com plenitude. O mesmo poderia ser facilmente escrito sobre um terapeuta que a cada estágio ou a cada tarefa teve de se confrontar com relação à significância e importância da perda desse relacionamento com o cliente. Convidamo-los a fazer uma exploração mais profunda sobre seus próprios padrões, a fim de garantir que suas despedidas sejam tão limpas quanto possível. Sugestão. Veja se você consegue se lembrar de seu primeiro dia na escola. Pode se lembrar de como se sentiu antes de ir? Você teve ajuda para se preparar para isso? Quanta? Muitas vezes as pessoas descobrem que essa experiência de separação marcou um padrão de sua reação para mudanças e ajustes futuros. Se você não tem memórias muito antigas, lembre-se, em vez disso, de seu primeiro dia no 2º grau ou no instituto onde se formou como terapeuta ou conselheiro. Como é que essa experiência pode influenciar sua atitude com relação a despedidas e novos começos? Como ela irá afetar seu trabalho como terapeuta? O que você aprendeu desde então? Tanto na teoria quanto em termos de sua experiência, o que o ajudou com boas despedidas?
chegamos ao fim deste capítulo e da parte 1, que foi mais da metade do livro. Temos em seguida parte 2, administrando encontros desafiadores. E pretendo fazer a leitura desta parte até o fim dessa parte. Depois, no próximo vídeo, depois da segunda parte, eu quero fazer a leitura da terceira parte. E vamos chegar ao fim da nossa leitura deste livrão maravilhosão. Combinado, meus amores? Então, um beijo bem grande e até a próxima. Beijo!